Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Meio do Céu, o programa onde analisamos o mapa astrológico de nascimento de personalidades da história, homens e mulheres que deixaram a sua marca, que deixaram a sua pegada e que, graças a isso, nós temos algo a aprender com a sua passagem pela Terra. E essa passagem pode ser melhor compreendida se nós entendermos o material do qual eles são feitos. Por isso, analisamos aqui o mapa astrológico dessas personalidades. Convido vocês hoje, então, a inaugurar aqui um novo costume, uma nova sequência, que é trazer o mapa astrológico de nativos do signo do momento. Então agora, como vocês sabem, né, ontem o Sol ingressou no signo de Leão. E não é porque é o meu signo, né, que eu vou puxar a brasa para o meu assado, mas esse signo tão radiante do signo de Leão, ele vai ter alguns nativos que a gente vai trazer então nas próximas edições do Meio do Céu. Então hoje trazemos o leonino Carl Gustav Jung, o famoso mestre Jung, o psicólogo, o médico das mentes profundas. E esse personagem tão marcante do século XX, embora tenha nascido no século XIX, ele vai ser um leonino com ascendente aquário, que através da sua vida nos trouxe uma visão do ser humano, da mente humana, extremamente profunda e ampla e aberta, que a gente vai poder agora entender de onde veio isso através da análise do seu mapa. Tenham em conta que o mapa astral é um retrato do momento em que a pessoa nasce, com todos os atributos, toda a bagagem que a pessoa vai trazer para utilizar ao longo da sua existência. E essa passagem, essa bagagem, ela, quando é melhor entendida, nos permite compreender o propósito de vida, a vocação, a missão da pessoa em questão. Nós podemos entender com o mapa astral do Jung uma missão muito ligada ao trazer o novo em relação ao ser humano. A motivação dele era profundamente altruísta, a motivação era muito humanitária, e nós vemos isso não só pelo seu ascendente aquário, né, que o capacita para as causas humanitárias, altruístas, mas pelo Sol na casa 7. O Sol na casa 7 que o dota de um profundo amor ao próximo, uma importância muito grande para o outro. Eu já comentei aqui no programa Meio do Céu que, curiosamente, é comum em personalidades históricas, que são as que a gente traz para cá, é comum que tenha um certo crossover, né? Um certo entrecruzamento entre os regentes principais do mapa da pessoa. Ou seja, a pessoa tem o Sol em Leão, pegando o exemplo do Jung já direto, né? O Sol em Leão e tem o ascendente aquário. Então, o regente do Leão é o próprio Sol e o regente de aquário é o planeta Urano. E aí a gente vai encontrar como uma marca, né? Uma coisa comum que se observa, né, entre muitas pessoas famosas ou que deixaram um legado importante. Encontramos esses regentes enlaçados. Será que isso está ali no Jung? Sim. O Jung tem esses dois, Sol e Urano, em conjunção. Ou melhor, em semiconjunção, para ser mais preciso, porque a distância entre eles, o Sol está a 3 graus de Leão e o Urano está a 14. Então, 11 graus é o limite, costuma ser o limite. Então, a gente vai encontrar uma interação entre esses dois regentes que é
normal em personalidades de grandes homens e mulheres, tá? Então isso só é um primeiro ponto. Agora vamos usar o restante do mapa, o básico. A gente sempre começa olhando o mapa pelo Sol e depois pelo ascendente. O Sol, ele o Sol em Leão, né? Ele é de pessoas que têm um senso de impacto. Pessoas com Sol em Leão normalmente vão querer fazer a diferença e vão buscar fazer a diferença. Muitas vezes vão fazer a diferença. Mas mesmo que não façam, eles vão ter dentro de si a inclinação para fazê-lo. Então, todo leonino carrega um rei na barriga, né? Por quê? Porque ele tem dentro de si, não na barriga, no coração. No coração, vamos ser mais claros, né? Porque ele vai entender que alguém tem que resolver as coisas, alguém tem que se responsabilizar pelos processos e alguém tem que assumir as broncas, né? Alguém tem que pensar no todo. Um leonino com ascendente aquário, como é o caso do Jung, vai ter isso ampliado com a noção de humanidade, de humanitarismo, o amor pelas causas coletivas e um profundo senso de humanidade, né? de coletividade. Então, é muito interessante esses dois signos, Leão e Aquário, quando eles caminham juntos, né? A pessoa fica muito voltada para as questões públicas, as questões do coletivo. Então, o trabalho do Jung vai se derramar sobre a relação do ser humano com o coletivo. Ou seja, é uma linha, a psicologia junguiana é uma linha muito de relação humana. Então, estudar a psicologia junguiana é tocar o fundamento e tocar a relação humana na sua intimidade. E estudar e dominar essa linha de pensamento significa qualificar as nossas relações. Bom, estou falando disso por causa do eixo Leão e Aquário, mas também porque o Sol do Jung está na casa 7, na cúspide da casa 7, mas assim ali no primeiro grau da casa, né, que é 3 graus de Leão. Então ele está na beirinha. Podemos dizer que o Jung nasceu no momento em que o Sol se punha, né, além de ser poético, belo, também é significativo, é a cúspide da casa 7. O Sol dele está no ponto de início da casa dos relacionamentos. Então é uma pessoa muito voltada para a relação humana. Isto já dota a pessoa. Então, primeiro, coletivista. Ele vai procurar fazer algo, dedicar sua vida a algo altruísta. Só que algo altruísta que se ocupe das causas coletivas pode ser de um grande professor, pode ser de um palestrante. O leão com ascendente aquário pode ser um político, né? Não é legal de citar pessoas modernas, o Obama é leão com ascendente aquário, né? Tem muitos leões com ascendente aquário que são voltados para a política de muitas formas, não só a politicagem, né, dos governos, mas que buscam encontrar um espaço para servir a população. Isso é muito aquariano, muito ascendente aquário. Agora, quando além disso o Sol cai na casa 7, porque nessa posição poderia ter caído na 6, aí seria outra coisa. Mas quando cai na 7, existe imbuído nesse trabalho coletivo um profundo amor ao próximo, que é o caso do Jung. Então, o Sol na 7 deixa a pessoa com uma visão do outro. Ele quer servir o outro, ele quer entender, ele quer buscar mergulhar, unir-se ao outro. Então, isso é uma forma de vida. Aí a gente vai pensar, tá bom, mas onde está a Lua? Que aí fala do envolvimento emocional com as coisas e com as pessoas. Está em Touro. Ou seja, ele vai ser um cara que vai desenvolver as suas relações humanas de maneira predominantemente estável, lenta e profunda. A Lua em Touro gera uma expressão emocional estável, lenta e profunda. Por que estável? Porque não vai ter grandes arroubos emocionais. Leão tem arroubos emocionais, empolgação, drama, entusiasmo,
e raiva, né, Leão? O Aquário tem uma tendência aos extremos na sua ação, mas a Lua em Touro dá uma amarrada, travou aqui, e dá uma estabilizada muito importante. Então a Lua em Touro dá uma estabilizada no astral da pessoa. Então isso acaba sendo uma coisa muito legal. Mas além disso, essa Lua em Touro, ela também está na margem de conjunção com Plutão e está na casa 3. Então, eu falei estável, lento e profundo, né? Por quê? Porque o astral da Lua em Touro, estável porque Touro promove estabilidade. Lento porque o Touro é lento e aí a pessoa demora para mostrar o que está sentindo, demora para mostrar o que é importante para ela, né? Só que o profundo é fortemente corroborado pela conjunção com Plutão. Então olha só que interessante. Um astral profundo significa que é uma inteligência emocional, é uma força emocional, é uma profundidade, é muito sério o que ele sente e o que ele mostra. Então isso vai ser derramado na sua obra. A obra junguiana é uma obra de profundidade do entendimento das emoções do ser humano. Então isso nem cheguei ainda nos arquétipos, nos símbolos e nos mitos. Calma aí que nós não chegamos lá, tá? Mas olha só que coisa fantástica. A base emocional da pessoa é extremamente sólida, profunda, porque não só por ser em Touro da estabilidade, mas que o Plutão, que é o senhor das profundezas, está junto com a Lua, tá? Não com uma semiconjunção mais perto do que está o Sol ali de Urano, mas tá valendo, tá? Outra coisa, então até aí, beleza. Outra coisa que chama atenção no mapa do Jung é a sua inteligência emocional. Então, tô compondo os pontos de personalidade que vão dar base para ele fazer o que fez e ser quem foi, tá? Atenção. Outra coisa que chama atenção é a sua inteligência emocional. Mercúrio e Vênus estão em conjunção no signo de Câncer. O signo de Câncer, né, nem se fala, é o auge da expressão emocional, é o auge da relação humana. E esse signo de Câncer vai abrigar, então, os planetas que indicam o pensamento e a expressão afetiva. A forma de raciocinar, a forma de pensar, está junto com a expressão afetiva num signo sensível, num signo emotivo, num signo de acolhimento, num signo de relação, de envolvimento, que é Câncer, tá? Então, isso é inteligência emocional, abundante, aguda, aguçada. E esse aspecto está na casa 6. Atenção, esse aspecto é um dos pontos mais fortes do mapa do Jung em relação à vocação dele para a saúde. A vocação de serviço dele já está no Sol na casa 7 e no ascendente Aquário. O serviço através da saúde, casa 6, que é a casa da saúde, um signo começa num signo de acolhimento e abriga nesse signo de acolhimento os dois componentes da personalidade dele, que é o afeto, o envolvimento de relação humana com o pensamento. Então, a inteligência emocional expressada numa vocação de serviço através da saúde, que é a casa 6. Entende? Então, é assim que a gente encontra, garimpa os caminhos que ele fez para chegar onde chegou, para fazer o que fez. Tá? Esse é o raciocínio que eu quero que vocês conheçam. Que mais? Agora, então até aqui estamos mapeando o Jung para entendê-lo, né? Já que, como que ele entendia também. Bom, que mais? Além disso, pessoal, nós temos, então eu falei da Lua, do Plutão, do Mercúrio e de Vênus, na casa da saúde, que destaca a saúde, beleza. Mas aí a gente pensa, caramba, o Jung é um legado da psicologia. Psicologia igual Netuno. Onde está o Netuno do Jung? Meu Deus, onde está o Netuno do Jung? Onde foi parar o Netuno do Jung? Bom, o Netuno do Jung, por incrível que pareça, né? Ele está bastante mal aspectado. O Netuno do Jung
Aí a gente pensa, como assim mal aspectado? Não deveria estar no auge, super bem aspectado? Olha, até poderia, só que isso que dá mais valor, né? O Netuno do Jung está no finalzinho da casa 2, ele está visualmente no fundo do céu, embora não astrologicamente, no fundo do céu, e em Touro. Touro é o signo da materialidade, casa 2 também. Aí tu pensa, pá, mas Netuno é espiritual, Netuno é intuitivo, fantasia, símbolo, né? Aí Netuno é muito ele. Como é que isso está lá no fundo? Muito simples. O que ele tem na casa 2, além do Netuno? O nodo. O nodo norte do Jung. A missão de vida desse cara estava na casa 2. Aí tu pensa, como assim? O nodo norte dele, a missão de vida, está na casa da concretude, da materialização, do trazer para o concreto as coisas. Então, boa parte do trabalho do Jung em termos de psicologia, e aí a gente vê que o Netuno tão cobiçado, né, pelos buscadores da astrologia, os caçadores de mapas, o Netuno mal aspectado está na mesma casa que o nodo. Então, este homem tem uma grande inclinação para tornar palpável, compreensível e concreto coisas abstratas. Então ele vai ter uma habilidade muito grande de lidar com o abstrato e vir a tornar concreto. Tá? Então isso aí explica muita coisa, porque aí a obra dele, ela é mais racional, ela é mais organizada mentalmente. Ele pega aquele emaranhado de teorias do Freud, com quem ele começa, né, a sua carreira, e ele vai além. Né? Então, esse ir além é um ponto importante da mistura. Porque esse ir além, ele vai além da onde? Nossa, o Freud, a teoria freudiana é considerada materialista, porque meio que ignora espírito, faz abstrações em cima de coisas materiais. E o Jung faz o processo inverso. O Jung ele pega coisas abstratas e teóricas e torna palpáveis, ele torna objetivas, ele faz conexões entre coisas que parecem não ter. Então ele objetiva muito do trabalho do Freud. Então, eu não sou psicólogo para poder dar mais detalhes, mas isso é muito nó do norte na casa 2. E aí o Netuno, que é o planeta da psicologia indiscutivelmente, também está na casa 2, na mesma casa do nodo que é a missão de vida dele. Então, esse enlace é importante de nós entendermos, porque isso torna o Netuno destacado, que não poderia o Netuno do Jung não estar destacado, né? Fala muito. Mas tem mais. Outra coisa que a gente chama muito atenção, né, quando olha o mapa dele, é que ele tem algumas quadraturas pesadas. Vamos lá. A gente então já viu que há quadraturas e oposições, mas as pesadas são as quadraturas, mais, né? A gente já viu então que ele é leão com ascendente aquário. Maravilha. O que a gente pode depreender disso? Bom, o leão, ele trabalha as questões do eu e o aquário as questões coletivas. Ele conseguiu transformar as experiências pessoais deles, as experiências profissionais, as pesquisas deles, num legado público. Vocês sabiam que, assim como Freud fez investigações com ele próprio, né, consigo próprio, o Jung também. Só que as do Freud foram muito cerebrais e as do Jung foram de alma, né? Então a força do Jung está amparada na experiência pessoal. Então isso é o dom do leão, né? E ele coloca isso a serviço do coletivo através do ascendente aquário. Tá? Outra coisa muito importante, aquário é regido por Urano. Urano é o planeta das revoluções, das inovações, do futuro, das coisas novas. Aquário vem trazer algo novo, vem fazer algo diferente. O Jung, com o seu trabalho, enfrentou grandes resistências do meio conservador, porque diziam que ele estava doido em
trazer para a área da psicologia algo do tipo mitos, símbolos, arquétipos. Isso aí era coisa de louco. E ele trouxe, porque ele era estudioso de esoterismo, era estudioso de alquimia, ele era estudioso de teosofia, de espiritualidade. Isso eram coisas estranhas e alheias para quem era das ciências, para quem era médico, era da mente. Não, né? Então ele traz subjetividades como o poder que tem os sonhos e os arquétipos e os símbolos. Então é uma temática lunar e netuniana. Ele tem os dois em touro. Então ele traz o poder de transformar essas coisas hiper abstratas em coisas palpáveis e acessíveis a todos. A todos, porque o ascendente é aquário. Ele quer que todo mundo se beneficie com o trabalho dele, né? Sinceramente. Só que isso ele enfrenta uma tremenda resistência. O conservador, o arcaico, o passado, é Saturno. E o novo que ele traz é Urano. A gente já viu que Urano dele, que é o regente do ascendente dele, está em semiconjunção com o Sol, na casa 7. Então, ele veio para trazer o novo. Ele veio para revolucionar. Só que isso, ele tem que enfrentar uma resistência imensa com a âncora do antigo, né? do que não aceita esse trabalho dele. Então, o Saturno está em oposição a Urano. Isso é muito emblemático, né? Isso fala muito da vida do Jung, do trabalho do Jung e das dificuldades que o Jung enfrentou. O problema é que essa oposição, que aparentemente é tão clara, Saturno passado, Urano futuro, e ele veio para trazer isso e ele teve que enfrentar resistência. Claríssimo. Só que tem mais. Essa oposição, ela faz uma dupla quadratura com quem? Com a Lua e Plutão. Então, talvez é aí que está a vocação do Jung para a psique. Psicólogo, psiquiatra, médico, estudos da mente, etc. Mais do que o Netuno. Todo mundo olha, o cara é psicólogo, vamos olhar para o Netuno, né, dele. Correto. Só que no caso do Jung, ele tem uma via indireta. Ele não nasceu para ser um psicólogo comum. Ele nasceu para ser um revolucionário combatente dos arcaísmos do conhecimento científico de uma época em relação à mente. A mente, a psique, a emoção e tal. Isso é uma oposição Urano-Saturno com dupla quadratura na direção de Lua com Plutão. Então aí o bicho pega, porque aí é forte. Esse é o aspecto mais pesado do mapa. Uma dupla quadratura com a Lua e com Plutão. E como desgraça pouco é bobagem, né? Essa dupla quadratura está enlaçada com uma outra quadratura muito próxima, que é a do Sol, que está juntinho de Urano, com o Netuno, que está próximo da Lua. Então, o Sol e Netuno formam uma quadratura também, que complica um pouco mais as duas quadraturas anteriores. Porque toda a visão racional de mundo, que é o Sol, está atravessado com a intuição, a percepção desse mundo arquetípico. Então, eu quero pegar esse exemplo do mapa do Jung para explicar para vocês como nós não devemos cair no preconceito de achar que mapa bom é mapa cheio de trígono e sextil, e mapa ruim é mapa cheio de quadratura e oposição, tá? Não é assim. As nossas facilidades muitas vezes nos tornam inertes e até frágeis. As nossas dificuldades muitas vezes nos fortalecem e nos fazem superar obstáculos importantes. Então, há muitos males que podem vir para bem. E por essa razão, quero pausa. Por essa razão, eu quero colocar que esse grupo de quadraturas e oposições no mapa do Jung é extremamente desafiador para alguém que mexe com a
a mente humana. Então, boa parte do legado e das conquistas e dos avanços e de tudo que ele deixou e construiu acerca desse conhecimento humano teve que enfrentar grandes dificuldades. Tudo bem. E essas grandes dificuldades vão ficar guardadas e registradas como parte do legado. Tá? Então, nada na vida vem de graça. E ele teve que vencer grandes dificuldades para chegar até onde chegou. E graças a isso que o legado foi tão forte, e foi tão longe, e foi tão profundo, e foi tão bom e importante. Então, isso é fundamental. As quadraturas que são pesadas, Saturno com Urano é uma oposição. Aí os dois fazem quadratura com Lua e Plutão ao mesmo tempo. Coitado a Lua do cara, já tá só tomando quadratura de todo lado, tá? Aí depois, ainda por cima, tem uma outra quadratura enlaçada ali do Sol com Netuno. Aí tu pensa, puxa, a visão racional da vida, que é o Sol, tá com dificuldades com a intuição. Então, isso mostra a força que tem o autoconhecimento, inclusive o autoconhecimento astrológico, para superar os nossos bloqueios e travas. Por que eu digo astrológico? Porque eu não sei se você sabe, mas dentro do trabalho de investigação da mente humana, dos arquétipos, dos símbolos, etc., o Jung estudou astrologia. E o Jung, quando tinha pacientes, ele pedia mapa astral do paciente. E quando ele tinha paciente e pedia mapa astral, ele também fazia pesquisa de campo, do tipo assim, ó, como é que é tal conjunto de síndromes, né? Mentais, emocionais e tal, como é que é tal comportamento, como é que é tal coisa. Então, ele tinha muita propriedade para falar de astrologia. Não era um astrólogo, mas ele usava muito a ferramenta da astrologia, que é o que eu insisto e bato na tecla, que todo mundo, de vários tipos de profissão ou naturezas, podem aprender a utilizar essa ferramenta e se beneficiar muito e utilizar isso para servir a humanidade. O Jung é um bom exemplo de alguém que fez isso. Então, ele com certeza construiu um conhecimento muito mais profundo, muito mais amplo, a partir da sua leitura astrológica dos pacientes. Tá? Então, ele deixou de legado um banco de mapas analisados, bastante grande, que contribuiu para o avanço da ciência astrológica no seu tempo, no século XX. Ele estudou alquimia, ele estudou história, né, das ciências, ele estudou várias tradições esotéricas antigas. Então, ele juntou esse conhecimento. Então, o que ele deixou de legado do principal dele tinha muito embasamento. E embasamento prático, porque ele conseguia fazer a leitura astrológica também dos pacientes que ele analisava e tratava e curava. Então, ele também é um bom exemplo de como o conhecimento astrológico pode nos ser útil em qualquer área da vida. Então, aprendam astrologia, né? Isso vai fazer muito bem. Bom, outra coisa sobre a Lua em Plutão, a Lua e Plutão, né, juntas. O meio do céu. O meio do céu, olha, ele tem umas peculiaridades, né? O meio do céu está em Sagitário, tá? Então, esse aí é a fé, o entusiasmo. Esse cara, com a Lua em Touro, podia ser mais na dele, mais quietinho e tal. Só que ele tinha uma capacidade de enlaçamento, de envolvimento, de relação humana muito grande. Ele teve uma vida amorosa bastante intensa, bastante movimentada, né? Ele era um leonino conquistador, né? Com o Sol na 7, dava muita importância para a sua vida amorosa. E teve muitos casos até se estabilizar, né? Mas o fato é que ele aprendeu muito através da sua vida amorosa, porque ele, na sua obra, ele faz uma leitura muito precisa e profunda da importância do amor na vida humana.
e da importância das relações e como as nossas relações estão profundamente enlaçadas com os nossos arquétipos. Tá? Então isso é a Vênus, né, em Câncer, profundidade nesses vínculos, nesses laços, né, fazendo um dos únicos, não era o único, mas é quase, um dos únicos sextis, que é com a Lua. Puxa, Lua e Vênus são os dois astros que nos falam da nossa vida amorosa. E a Lua em Touro está em sextil com a duplinha Vênus-Mercúrio, inteligência emocional. Então, esse cara tinha uma profunda inteligência emocional e um entendimento do quão sagrado, do quão rico pode ser uma relação amorosa para a pessoa se conhecer, ela saber como que ela funciona e como que ela pode se colocar a serviço do próximo. Então, as pontes que a gente constrói na vida podem nos indicar, nos mostrar quais os nossos fundamentos, quais as fundações. Isso é Jung, né? Isso é psicologia junguiana. E para fechar, a questão de a habilidade dele para expressar tudo que ele estava entendendo, aprendendo, produzindo e captando. A lua dele está na 3, Plutão está na 3, e a casa 3 começa em Touro. Então, ele tem uma capacidade muito boa de transmitir aquilo que ele está entendendo, aprendendo. Né? Lua na 3, a pessoa gosta de falar. Só que Lua em Touro não é tanto de falar. Como é que fica? Ele vai escrever. Ele não com certeza ele era muito bom professor, muito bom explanador, palestrante, mas a habilidade dele é mais de escrever. Porque ele tem Mercúrio em Câncer. Então ele vai ter um lado mais quietinho, né? Com muita vida interior. Então ele vai expressar muito bem através dos seus escritos o que ele vai descobrindo. Para fechar, vamos ressaltar, além do nodo, na 2, o Júpiter na 8. O Júpiter na 8 do Jung ressalta que ele tem uma grande vontade, né, uma grande inclinação para transformar o seu meio através do amor, das relações, da conciliação. Bom, grande Júpiter. Transformar, ou vontade de transformar, casa 8, Júpiter na casa 8. E Libra, através das relações humanas, do amor, da conciliação, da diplomacia. Então, a obra dele convoca o ser humano a olhar para o outro, a olhar para dentro. Casa 8 é o mistério, né? Casa 8 são as profundezas. Agora, mais do que isso, esse Júpiter que eu estou falando, ele rege qual casa? Casa 10. O propósito, a carreira, a vocação, o trabalho dele, né? O que ele vai fazer, o que ele vai oferecer de prático? Casa 10. E também o meio do céu. Então, ele tinha que trabalhar com algo que ajudasse as pessoas a aprofundar a sua visão de si próprio, aprofundar a sua relação com os demais, e através da conciliação, da diplomacia, do amor. Tá? Então, esse foi um guerreiro da paz, né? Com esse Júpiter na 8 em Libra. Vamos ficando por aqui, porque esses são os aspectos mais visíveis e mais relevantes e que nos podem servir de ilustração do quanto um mapa pode ser ilustrativo, descritivo, esclarecedor acerca do que a pessoa carrega dentro. Então, vimos aqui um ser humano brilhante que vai ser lembrado por séculos, graças à sua leitura que ele ofereceu aos demais do ser humano e das suas profundezas. Foi um privilégio ter estado com vocês. Esse foi o mapa do Carl Gustav Jung. Quem não conhece muito da sua obra, não deixe de conhecer. E continue acompanhando o nosso trabalho aqui no canal, trazendo como exemplo mapas de personalidades, entre outras,
novidades mais para vocês. Fica um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado pela presença, continue nos acompanhando aqui. Tchau!